Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Recentemente, esbarrei em um desconhecido e ele me fez a seguinte pergunta: você está satisfeito com a sua vida? Descobri que esse indivíduo era psiquiatra e ele compartilhava comigo que essa pergunta e a forma como alguém a responde era uma das perguntas mais importantes. Então, a minha esposa foi: mais importante do que se eu estou satisfeito comigo mesmo é se Deus está satisfeito comigo. Ao observarmos a 7ª igreja para a qual João escreveu, percebemos que o Messias Yeshua, ou seja, Jesus de Nazaré, não estava nada satisfeito com aquela congregação. Agora, pegue sua Bíblia e olhe comigo mais uma vez para o livro do Apocalipse, capítulo 3, repetindo, Apocalipse 3. Chegamos agora à igreja conhecida como Laodiceia, provavelmente aquela com a qual, de todas as outras que vimos, o Messias demonstrou maior descontentamento. A razão para isso estava em uma perspectiva equivocada. E aqui está a verdade bíblica. Sem a perspectiva de Deus, não podemos ser agradáveis a Ele. Em outras passagens, a Bíblia fala sobre ter a mente do Messias e também sobre viver com uma mente renovada. Essa é uma mente resultante de uma experiência redentora. No entanto, o grupo de pessoas em Laodiceia, embora fosse identificado como crente, a verdade é que eles estavam muito distantes do propósito e da perspectiva do Deus vivo. Mais uma vez, olhe para o versículo 14, onde lemos algo já visto antes. Ao mensageiro da igreja em Laodiceia escreva: assim diz. E observe a próxima palavra, o Amém. Assim como nas outras 6 cartas às igrejas, a primeira coisa apresentada é uma descrição única do Messias. Aqui ele é chamado de Amém, uma palavra hebraica que significa basicamente verdadeiro ou fiel. Daqui a pouco perceberemos uma certa redundância. Mas o ponto que quero que você enfatize é que, quando ele diz Amém, essa palavra, dessa forma, fala de uma resposta. Uma das coisas que vemos sobre esta igreja em Laodiceia é que eles não estavam dando uma resposta correta à revelação de Deus, ou seja, à pessoa de Yeshua. Suas vidas não estavam em congruência com a verdade de Deus. O que precisamos nos perguntar é: será que nossa vida é vivida de maneira que as pessoas possam ver em nós a perspectiva de Deus, os seus propósitos e o que Ele deseja realizar para a sua glória? Agora, mais uma vez, versículo 14. Ao anjo, ou mensageiro da igreja em Laodiceia, escreva: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Todas as 3 palavras, Amém, fiel e verdadeiro, todas vêm da mesma raiz hebraica. Eu sei que isso foi escrito em grego, mas a mesma verdade se mantém no próprio texto original. O que estamos vendo aqui é o seguinte: o Messias, a primeira coisa que vemos é que ele é aquele que respondeu fielmente à verdade do Deus vivo. Ele é aquele que se manifesta quando diz que o Verbo se fez carne. É a manifestação da sua vida que responde perfeitamente aos planos de Deus. Continue lendo. Também vemos a respeito do Messias, que ele é chamado. Em muitas traduções, a palavra primeiro é usada, mas o que é importante saber é que essa palavra em grego é arte.
Entendemos que ela está sendo usada em relação a Miguel, isto é, o arcanjo Miguel. O que isso significa não significa necessariamente que o arcanjo Miguel foi o primeiro anjo criado. O que significa é que ele é o anjo governante. Ele tem supremacia sobre todos os outros anjos. É exatamente isso que está sendo dito a respeito do Messias Yeshua, que ele é supremo, que ele é soberano. Sobre o quê? Continue lendo. Está escrito: o princípio da criação de Deus. Já falamos sobre isso em outros estudos, mas é importante revisá-lo porque a expressão ele é o soberano da criação de Deus significa para nós que nunca houve um tempo em que Yeshua não tenha existido. Como a maioria de vocês sabe, eu moro em Israel e a maior parte do nosso trabalho é feito lá, em hebraico. Quando olhamos para o texto hebraico, está simplesmente escrito que ele é o Reshit Biakra Elohim. Se você levar isso para o hebraico, significa que ele é o princípio da criação de Deus. É por isso que lá muitas igrejas messiânicas têm uma visão errada sobre quem é o Messias. Eles parecem ser os primeiros da criação de Deus, mas não se trata disso. Nunca houve um tempo em que o Messias Yeshua não tenha existido. Ele é eterno, não apenas no futuro, mas também no passado. Então, o que o texto diz é que ele é o soberano de toda a criação. E é por isso que é tão importante a pergunta com a qual começamos. Será que estamos agradando a ele? É isso que devemos nos perguntar. Porque ele tem prioridade sobre toda a criação. Vamos para o versículo 15. Neste versículo 15, vemos aquela conhecida verdade encontrada em cada uma das 7 cartas para essas igrejas. Ele diz no versículo 15, lembrando que é o Messias que está falando: conheço as suas obras. Isso inicia uma avaliação para discernir se alguém está ou não satisfeito. Deus não se limita ao que dizemos ou ao que acreditamos, embora essas coisas sejam importantes. Mas o resultado real do que acreditamos e do que dizemos se revela em nossa conduta, em nossas ações. É por isso que ele diz no versículo 15, conheço as suas obras. O problema é o seguinte, ele diz, sei que você não é nem frio nem quente. O que ele está falando aqui são duas coisas. A primeira é o compromisso. As pessoas da igreja em Laodiceia não têm um forte compromisso em responder fielmente à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Elas não estavam comprometidas. Em segundo lugar, elas não tinham paixão. E essas coisas, obviamente, andam de mãos dadas. Então elas não são frias nem quentes. Na verdade, ele diz, melhor seria que fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque você é morno, não apaixonado. Não existe um forte compromisso nessa igreja. O texto continua, porque você não é nem frio nem quente, mas porque você é morno. Ele diz, por isso, observe a linguagem que ele usa ao dizer, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que ele está falando não é a mais agradável das palavras, mas ele está dizendo que esta congregação deixa Deus doente, ou seja, espiritualmente, somos uma decepção. É o que está sendo dito aqui, e precisamos nos perguntar, quando Deus avalia minha vida, e ele faz isso o tempo todo, ele está satisfeito ou descontente? Será que a nossa conduta, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos objetivos, tudo o que nos torna quem somos, será que são desagradáveis? Será que estão deixando o Messias doente? Olhe para o versículo 17 que diz, você diz, eis que somos ricos. Temos aqui um problema. Eles estão considerando quem são com base em padrões humanos de avaliação. Eles acreditaram em uma mentira. Deixe-me dizer algo. Esse engano, essa mentira, essa falsidade continua viva e atuante ainda hoje. Muitas pessoas acreditam que, se estiverem financeiramente seguras,
Isso significa que Deus deve estar satisfeito com elas, que Deus as está abençoando. Pensam que sua riqueza e estabilidade financeira são um testemunho de sua fidelidade. Mas não é assim. Nessa passagem da Escritura, o Messias está avaliando esta igreja, não com base em suas declarações de condição financeira, mas com base em como eles respondem à verdade de Deus. No versículo 16, vemos aqui, porque eles dizem que eu sou rico e encontrei. Na verdade, é no versículo 17 que diz, e encontrei. A próxima palavra significa autoridade ou poder. Ou seja, o texto fala literalmente sobre a capacidade de alguém realizar seus próprios desejos. Diz aqui, sou rico e porque tenho. E a implicação é, porque tenho a capacidade de fazer o que eu quero. Nada. Continue lendo este versículo. Nada me falta. Ele diz que esta igreja, eles estão bem satisfeitos, estão contentes, mas o Messias diz algo totalmente diferente. Ele diz, mas você não reconhece, e usa 5 adjetivos. Há uma razão para serem 5 adjetivos. Quais são eles? Olhe novamente, finalzinho do versículo 17, ele diz, você não reconhece que é miserável. A segunda palavra é abominável, digno de compaixão. Isso remete ao que ele estava dizendo antes, e continua a dizer, porque você é miserável, literalmente, digno de compaixão, você é pobre, cego e está nu. O conceito de nudez tem a ver com algo vergonhoso. Então ele diz 5 coisas aqui. A razão pela qual são 5 é, biblicamente falando, o número 5 se refere a algo que falta. Então, o que o Messias está dizendo é, quando ele avalia esta igreja, ele percebe em tantas áreas diferentes que eles estão em falta. O que lhes falta? Vamos olhar para a última parte desse versículo. Ele diz aqui, antes de tudo, que eles são pobres. O que eles querem dizer com isso aqui, neste contexto, é que eles são pobres nas coisas de Deus, no poder de Deus, no fruto de Deus, no caráter de Deus. Depois ele diz que eles são cegos, ou seja, eles não estão vendo as coisas da perspectiva de Deus. Finalmente, como eu já falei, ele diz aqui que eles são motivo de vergonha. Agora, aqui está a escolha diante de nós. Todos. E vamos nos limitar aos crentes. Todo crente comparecerá diante do tribunal de Deus. Para o crente, isso não tem relação com a salvação. Não estamos falando hoje, neste contexto, se alguém está salvo ou não. Na verdade, ele está se dirigindo a uma congregação de pessoas que professaram fé. O que ele diz aqui é que, quando eles são avaliados, ele diz, você é motivo de vergonha. Veja, ou vamos ouvir isso, ou ele vai ficar muito satisfeito conosco. O que eu quero que você entenda é que não há posição intermediária, ou é agradável ou vergonhoso. Vamos continuar lendo o versículo 18. O que devemos fazer? Você pode se encontrar nesta mesma posição, longe dos propósitos e da vontade de Deus. Você acreditou em algum falso ensinamento e pensou que Deus está lá apenas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Bem, isso é o que ele quer que façamos. No versículo 18 ele diz, dou este conselho, compre. Literalmente a palavra usada significa adquira de mim. O que precisa ser realmente enfatizado aqui é que, se houver uma mudança na vida desta igreja, se houver uma mudança em sua vida e na minha vida, ela começa e termina com o Messias. Ele é o único que pode trazer essa mudança justa, essa mudança agradável para a sua vida. Assim, ele diz no versículo 18, dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Em 1 Coríntios capítulo 3, encontramos uma linguagem semelhante, que mostra como nossas obras serão testadas. O que Deus quer fazer, a imagem aqui é esta, que o fogo remove as impurezas. É isso que ele quer fazer. Ele quer olhar para cada aspecto do nosso ser, cada essência da nossa vida, cada conduta, cada palavra, cada pensamento, e ele quer refiná-los.
Isso quer dizer que ele deseja remover todas aquelas coisas que são impuras. O que isso significa? Todas as coisas que estão em conflito com o seu caráter. Deixe-me mostrar para você. É para isso que todo o livro do Apocalipse aponta, pois ele trata, acima de tudo, do reino de Deus e do seu estabelecimento. O que devemos nos preocupar é na nossa vida refletindo o caráter desse reino. Somente através do conselho do Messias que isso pode se tornar uma realidade. Então ele diz aqui: dou este conselho, compre de mim. O quê? Ele diz: ouro, algo precioso para Deus, que é refinado no fogo, e você se tornará rico. Aqui ele não está falando sobre a conta bancária de alguém. Ele está falando aqui sobre ser rico em boas ações. Veremos mais tarde, nas próximas semanas, sobre como os 24 anciãos que vão liderar e governar o reino de Deus. Nós veremos como esses indivíduos eram, de fato, ricos em boas ações e como eles usaram essas ações para a glória de Deus. Mas agora, para essa mensagem, ele diz: você se tornará rico e possa vestir o quê? Ele diz: roupas brancas e vista-se para cobrir, para que ninguém veja a sua vergonhosa nudez. Ele usa essa imagem, dizendo que eles não estavam vestidos adequadamente. Se você estuda os escritos rabínicos, verá que eles entendem isso não a partir do livro do Apocalipse, mas na verdade profética. Quando alguém está nu, significa que não possui boas obras. Não há evidência de fé nem obediência. Quando alguém está vestido com vestes brancas, é alguém que manifesta a verdade de Deus em sua vida. Isso, na verdade, toda esta seção do livro do Apocalipse, estou me referindo aos capítulos 2 e 3, trata exatamente disso. Revelar o caráter de Deus através de nossas vidas. É isso que ele quer. Não apenas desta igreja, mas de todas elas. Agora, observe o mesmo versículo 18 ao final, onde ele fala que nós devemos ungir os nossos olhos. Ele usa o termo Aisef aqui. Reconheço que alguns estudiosos apontam que Laodiceia era bastante conhecida por produzir o pó usado para tratar problemas de visão. Se isso é exclusivo para Laodiceia ou não, eu li que toda a região tinha esse conhecimento. Mas o ponto que precisamos focar é o seguinte: ele quer encerrar essa sessão falando sobre nossa visão, para que possamos enxergar claramente pela perspectiva de Deus. Se não vemos as coisas de acordo com a sua verdade, nossa vida não refletirá seus planos e propósitos. Então, ele mais que aconselha, ele diz: esfregue esse pó em seus olhos para poder enxergar. No versículo 19, ele diz: a todos aqueles que eu amo. Ele faz as duas coisas. Ele diz: eu repreendo e eu disciplino. Essas duas coisas, eu repreendo e eu disciplino, são tão importantes porque fala, antes de tudo, sobre Deus colocando as coisas em ordem. Vou te ensinar uma coisa muito sábia para você fazer todos os dias. Você deve orar pela ordem de Deus em sua vida. Você deve orar para que Ele o repreenda. É isso que um pai quer fazer. Ele quer o quê? Que seus filhos andem, vivam, se comportem de maneira adequada, decentemente, em ordem, segundo as verdades de Deus. E quando alguém se rebela contra essa repreensão, qual é o resultado? A disciplina. E a disciplina, mais uma vez, é uma coisa boa. Por que eu digo isso? Porque se a repreensão não coloca as coisas em ordem, se você se rebela contra isso, então há necessidade de disciplina. E a disciplina força uma mudança. É isso que o Messias faz àqueles a quem ele ama. Ele nos coloca em situações que nos forçam a ser conformados à imagem de seu Filho. Em algumas semanas, estudaremos em outro trecho a vida de José. José é um testemunho perfeito de alguém que passou por grandes dificuldades. E todas essas dificuldades o tornaram obediente em sua vida.
Elas o tornaram no tipo de pessoa que poderia lidar com grandes responsabilidades. Então, repreensão e disciplina são resultado do amor de Deus. Não se rebele nem fuja. Aceite isso como instrução de Deus. Agora estamos prontos para a última metade desse versículo que diz: Por isso, e aqui está a chave, seja diligente. Agora pergunte a si mesmo: veja só, muitas pessoas são comprometidas, são apaixonadas, são disciplinadas e são diligentes em algumas coisas, naquilo em que elas estão interessadas. Mas a questão é: seremos diligentes nas coisas de Deus? Você sabe o que a diligência produz? Quando somos diligentes nas coisas de Deus, observe a última parte do versículo 19, ele diz: arrependa-se. A diligência para os propósitos de Deus traz esse espírito de arrependimento em nossa vida que produz os frutos de Deus. É disso que ele falou antes. Aquele ouro que é refinado com o fogo. Versículo 20. No versículo 20, chegamos ao final desta sétima e última epístola, e eu quero que você veja como ele a termina. Ele faz isso enfatizando uma verdade bíblica muito importante, que é a intimidade com Deus. Preste atenção. Você nunca será a pessoa que Deus quer que você seja. Você nunca crescerá, nunca amadurecerá, nunca verá as coisas como você deveria até que você cresça em intimidade. É disso que ele está falando aqui. Versículo 20, ele diz: Eis que... E esta palavra chama nossa atenção. Ele quer ver se estamos realmente interessados no que ele tem a dizer. Lembra do que ele falou antes? Ele disse: Dou este conselho. Você está interessado no conselho de Deus? Você está interessado em ouvir as coisas da perspectiva do Messias? Então, no versículo 20, ele diz: Eis que estou à porta e bato. É um convite. Agora, lembre-se de como começamos este estudo com a palavra onde o Messias diz que está revelando uma característica importante sobre si mesmo, para que possamos identificar sua natureza e responder da mesma forma. Ele diz que ele é o Amém. E falamos sobre a palavra Amém, exigindo uma resposta. É exatamente onde ele está agora. Ele diz: Estou à porta. Ele não diz eu bati, mas sim eu bato. Isso mostra consistência, mostra comprometimento. Ele não bate e simplesmente vai embora. Deixe-me perguntar uma coisa. Eu me lembro de quando trabalhava como vendedor porta a porta, batia nas portas das casas, e se alguém não vinha imediatamente, eu imaginava que não havia ninguém lá e seguia para a próxima. De certa forma, você tem certa insegurança e realmente nem espera que alguém venha. Mas quando você realmente precisa falar com alguém, você bate. Se ninguém aparecer, você bate novamente. Bate um pouco mais alto e fica lá por mais tempo. É isso que o Messias está fazendo. Ele não bate e simplesmente depois vai embora. Ele diz: Eu fico na porta e bato. E continua. Se alguém ouvir a minha voz, quem quer que seja, e abrir a porta, ele diz: Eu irei até ele. Observe a imagem aqui. Ele diz: Eu jantarei com ele e ele comigo. Tudo isso representa companheirismo, intimidade. Agora, por que ele está falando sobre isso aqui nesse lugar? Porque se realmente vamos mudar, o que vai acontecer? Alguém pode dizer: Eu vou trabalhar duro, vou me comprometer e superar os meus limites. Vou tomar a decisão de fazer o que Deus quer que eu faça. Bem, deixe-me dizer uma coisa. Muitas vezes temos essas boas intenções e elas simplesmente não trazem mudança. Começamos na direção certa por um tempo e não muito tempo depois, acabamos sendo derrotados pelo inimigo. Por quê? Porque o que realmente traz mudanças é a intimidade. E é por isso que ele diz: Estou à porta e estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei. Ele está vindo para mostrar intimidade, um forte desejo. Ele diz: Eu irei e cearei com ele e ele comigo. Observe que essa intimidade leva a quê? Versículo 21, ele diz:
ao que vencer, por meio da intimidade, conhecendo-o, experimentando diariamente por meio da adoração, ouvindo a Deus apenas ficando quieto diante dele. É aí que entra essa intimidade, trazendo vitória para a sua vida. Por que eu digo isso? Versículo 21. Ao que vencer eu permitirei. Ele nos dará o privilégio de se sentar com ele, ou seja, que ele se assente com o Messias em seu trono. Ele diz, assim como eu também venci, ele diz, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Isso é o que observamos. Mais uma vez, nos vemos sendo levados para onde? Para a própria presença de Deus. E tudo isso, observe como ele fala sobre autoridade. Somente quando conhecemos e experimentamos intimidade, e tudo isso está fundamentado no amor, que estamos preparados. Para o quê? Para ter essa autoridade. Os membros da igreja em Laodiceia gostavam de riqueza e gostavam de poder. Você se lembra do que ele disse antes? Somente quando temos essa experiência de intimidade com o Deus vivo, que conhecemos a pessoa do Messias e Yeshua, que caminhamos e experimentamos esse amor, somente então nos será confiada a autoridade sobre as coisas que Deus colocou sob nosso domínio. Versículo 22. Finalmente, ele termina dizendo: quem tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, minha esperança e oração é que voltemos repetidas vezes a essas cartas, de forma que possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e permanecer fiéis nele. O Amém. Ou seja, que possamos ter a resposta adequada. Então, até a próxima semana. Que Deus o abençoe ricamente. Well, until next week, may God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.